Do ponto de vista da Constituição Federal, a privatização dos presídios ela é uma excrescência. Ela é completamente inconstitucional. Acontece que o que tem impulsionado isso, obviamente, é um argumento político e muito bem construído. Primeiro, se sucateou o sistema penitenciário durante muito tempo, como foi feito durante todo esse período de privatizações, então todos esses serviços públicos essenciais foram sendo sucateados de uma forma deliberada, para que então se atingisse aí uma argumentação que justificasse que esses serviços fossem então entregues à iniciativa privada. A grande peça publicitária do governo como solução milagrosa para os dilemas da prisão, e qualquer um de nós que conhece isso sabe que não é, que isso é engodo, resolveu partir para essa saída de uma parceria público-privada, o que eu acho que é um equívoco dos maiores, porque não traz nenhuma sinalização de melhoria da situação caótica do sistema, se não houver modificações substantivas na própria gestão do sistema, na própria compreensão do que é prisão hoje. Até certo ponto, a gente poderia ver as prisões privadas como uma espécie de experimento modelar e uma espécie de ponta de vanguarda, né, do Estado neoliberal. Se trata de criar uma nova área de negócios e estender a lógica empresarial para o âmago, né, de uma função do Estado moderno. Dentro desse movimento neoliberal, a gente começa a privatizar os serviços públicos, a infraestrutura, e agora isso chega ao seu cume com a privatização da violência. E além disso, a privatização do sofrimento, quer dizer, a mercantilização do sofrimento. Aquela pessoa presa, ela deixa de ser uma pessoa, ela deixa de ter dignidade humana para ser vista como uma mercadoria. O consórcio é formado por 5 empresas. 4 empresas têm experiência de muito tempo em concessões públicas, né? Então, rodovias, concessão de tratamento de resíduos, e uma tem experiência no tratamento de preso, tratamento penal, né? Que é a INAP, tem 10 anos de experiência com cogestão. Entraram as empresas ligadas à privatização das estradas, porque elas são capazes de reduzir custos, né, onde o Estado não reduzia. Então ela ganha por aí, ela ganha muito mais, porque ela, além de reduzir custos, ela percebeu no sistema prisional uma possibilidade de transformar o preso em fonte de lucro. Um país como o Brasil, que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, quer dizer, não faz sentido que a gente vá buscar cortar os gastos da população, que é justamente a mais vulnerável e a que menos goza de serviços públicos. O que a gente trabalha no dia a dia aqui é com a incredibilidade das pessoas, né? Elas ficam incrédulas com a possibilidade de construir uma parceria público-privado na área prisional. Então, o tempo todo a gente está mostrando que é possível fazer. Então, acho que precisa solidificar esse projeto. A lógica é que o parceiro ele faz um trabalho junto com o Estado, aí é um trabalho conjunto, de buscar empresas que se interessem com o trabalho do preso. Está sendo usado como um cartão de visitas para mostrar, olha, é possível investir de uma forma mais contundente na questão do atendimento ao preso, e no final disso tudo, quando tiver 5 unidades funcionando, quando já estiver operando, a gente chama de pleno voo, a gente vai aferir a questão do lucro. Num primeiro momento, o que se está fazendo é investindo em marketing. Então, os primeiros presídios privados certamente vão receber aqueles presos em que, de acordo com a percepção da própria administração penitenciária, não vão dar trabalho, para evitar que haja rebeliões, para evitar que haja demandas maiores, para evitar qualquer tipo de problema. Não dá para a gente falar qual que o Estado escolhe os presos ou coloca os presos aqui de uma forma a privilegiar o projeto.
Nós estabelecemos inicialmente o critério de qualquer preso, podemos dizer assim, no regime fechado, salvo presos de facção criminosa, que a gente não encaminha para cá, e presos que têm crimes contra os costumes, né? Estupradores. No nosso entendimento, esse preso iria atrapalhar esse projeto. É muito fácil, né, se fazer desses presídios uma janela de visibilidade. Então aqui, ó, como o presídio privado funciona. Óbvio que ele funciona. Aí todo um corte, uma seleção anterior de que funcionaria mesmo que não fosse nada, mesmo que fosse público, etc. Eles vão querer, na verdade, escolher um perfil de preso que aceite se submeter a condições de trabalho não regidas pela CLT, isso tem que ser deixado claro, e com um salário menor que o salário mínimo, 3/4 salário mínimo, sendo que disso uma parte também vai para custear despesas do preso no presídio. Eles me chamaram, fizeram uma entrevista e me perguntaram se eu queria trabalhar. Eu nem sabia que eu ia vir para cá. O ideal seria 100% de preso trabalhando, esse é entendimento nosso. Agora, tem empresas que realmente não querem estudar, não querem trabalhar, e se for o caso, posteriormente, a gente possa tirá-los, colocar em outros que queiram trabalhar e estudar, porque a intenção nossa é ter essas 3.360 vagas aqui preenchidas com pessoas que trabalhem e estudem. Que por enquanto eu só trabalho, não me chamaram para estudar ainda não. A gente trabalha com costura de roupa, né, calça, camisas, e trabalha também com fabricação de colete, a capa do colete, né, de segurança. E esse é o nosso trabalho. O lucro que as empresas oferem com esta onda de privatização, ele não vem, né, tanto do trabalho prisional, ou seja, da exploração da mão de obra cativa, mas vem do fato que os presos se tornaram uma espécie de consumidores cativos, né, dos produtos vendidos pela indústria da segurança, né, e da indústria da infraestrutura necessária à construção de complexos penitenciários. A empresa tem eletrônica, que é do ramo de segurança eletrônica. Eles fabricam dentro da unidade prisional sirenes, alarmes, vários circuitos de segurança. Temos a empresa Fortline, que é do ramo de calçado de segurança. Então ela fabrica coturnos, botas de proteção. Temos também a empresa Jopesa, que também é do ramo de calçado de seguranças. Temos também a empresa São Francisco Indústria, a de Paulo, que trabalha com confecções de uniformes e artigos militares e também trabalha com confecções de calçados de segurança. Além de ser a concessionária que administra o contrato, a GPA também ela contrata a mão de obra do preso para prestação de serviços como serviços gerais, hidráulica, serviços de elétrica. Então nós temos a GPA com boa parte dos presos também contratados para a prestação desses serviços. Antes era uma indústria que estava dentro do Estado, era a indústria da alimentação, era a indústria da corrupção, era a indústria do favorecimento, que já operava de fora para dentro e com alguns agentes públicos. Hoje nós temos de fato uma indústria, porque além da corrupção nos sistemas de alimentação, de transporte de preso, de favorecimentos, de corrupção de agente, você ainda tem empresas que atuam nesse sistema visando única e exclusivamente lucro. Chega-se ao cúmulo de tentar também privatizar a assistência jurídica, né? Aquela função que constitucionalmente ela é reservada à defensoria de assistência jurídica gratuita, as pessoas que não podem contratar um advogado de sua confiança, a gestora, a proprietária, a investidora do presídio, ela também contratará uma série de advogados para assistência jurídica daqueles presos. Ou seja, se diante de uma situação de tortura, de violações de direitos, essa pessoa vai buscar um advogado contratado pela empresa A para demandar contra a empresa A. Evidentemente, isso tudo está arquitetado de uma forma muito perversa. Que a partir do momento que você enraiza um interesse econômico lucrativo na gestão
do sistema penitenciário, o Estado cai numa armadilha de muitas vezes ter de abrir mão da melhor opção de política, né, em troco da necessidade de garantir um retorno ao investimento que a iniciativa privada fez na área. As concessionárias, elas fazem o que querem, elas é que dão as cartas. O Estado não tem um poder de pressão e de gerenciamento. Será que um sistema que a sociedade nem quer saber ou não está preocupada, como é o prisional, haverá fiscalização e transparência suficiente? Será que nós estamos criando agora efetivamente a indústria do preso brasileiro, que é cada vez mais prisões privadas para continuar prendendo determinados segmentos, para que eles sejam produtivos lá para esse nicho, digamos assim, do mercado? Para quem investe em um determinado produto, no caso, o produto humano preso, será interessante ter cada vez mais presos. Ou seja, segue-se a mesma lógica do encarceramento em massa. A mesma lógica que gerou o caos que justificou a privatização dos presídios. Cadeias se tornam recentemente um grande negócio por conta de políticas criminais de encarceramento em massa, né? Então, países como Estados Unidos e Brasil, hoje, estão às voltas com taxas de encarceramento historicamente inéditas, o que, obviamente, cria uma janela de oportunidade para o setor privado. Será feita muita propaganda, então eu acho que é a novidade e é o que vai se investir para continuar esse maior controle social da pobreza por meio do cárcere. A partir do momento em que isso for digerido e aceito tanto pela opinião pública quanto pelos próprios operadores do direito, a tendência é que a gente comece então a seguir o modelo americano, em que os presídios privados ficam em situação muito pior do que estão hoje os serviços públicos, justamente porque esse corte de gastos é algo que é inerente à própria atividade da iniciativa privada. E, na verdade, não está preocupado com o que vai acontecer depois, está preocupado na manutenção do sistema funcionando, e para ele funcionar tem que ter 90% de lotação, porque senão ele não dá lucro. Dentro de uma lógica da cidadania, você deveria pensar sempre na possibilidade de ter cada vez menos presos, né? Ter tantas outras formas, né? E inclusive a justiça funcionar adequadamente, as polícias, para que você não tivesse que lançar mão do sistema que ele em todo o mundo está falido, que é o sistema da privação da liberdade, porque ele é caro, oneroso, de difícil gestão e com muita reincidência. E aqui justamente se pensa no contrário, é manter as unidades superlotadas, lotadas para que elas deem resultado.